Bom dia, pessoal. Por conta do corona, a caminhada tem que ser dentro do próprio quintal, né? Andando aqui com a Tiquitita. Ela fica triste, né? Que ela gosta mesmo de correr, mas enfim. Interessante que a gente faz aula, uns 15, 20 visualizações. Mas a gente fala sobre motivação. Poxa, todo mundo gosta, né? Então, já que vocês gostam, vai aqui algumas dicas do que eu não vou dizer o que os técnicos falam, né? Do que dá certo e do que dá errado em prova, tá? Eu vou dizer o que deu certo e deu errado em prova para mim, né? E eu fui o 16º colocado da prova do CBMERG de 1985, mas a galera que estava na minha frente tudo foi embora para outras coisas, né? Então, dentro do pessoal que entrou na academia, eu fui o primeiro colocado do concurso, né? No curso foi outra coisa, né? Desse cara com um cara chamado Flávio Rocha, que é um monstro. Então, realmente, é, as minhas deficiências como estudante ficaram mais claras para mim também, né? Então, vamos lá. O que dá certo para mim? Dá certo para mim fazer atividade física pelo menos 1 hora por dia, tá? Então, eu quero que vocês parem para pensar o seguinte: quanto tempo você tem para estudar? Lógico que se você trabalha e você passa o dia todo na luta, no final das contas você vai ter muito menos tempo que eu tive quando eu fui concurseiro, porque eu tive a sorte de ter uma mãe maravilhosa que, apesar de não ter condições financeiras, se sacrificou para que eu pudesse fazer 1 ano de preparatório. Então, eu estudava o máximo do número de horas que eu podia. Cheguei a estudar 14 horas por dia. E o que dá certo em matéria de número de horas que você vai estudar? Essa coisa de que você vai estudar horas de qualidade, gente, balela. Você tem que estudar o máximo de número de horas que você puder estudar. E o que dá certo é você, a cada hora, parar 10 minutos para xixi, café, chiclete. Tá? Mesmo que você não esteja com fome, mesmo que você não queira nada, sai, bebe uma água e, para mim, é muito efetivo. Tanto em hora de estudo quanto hora de prova, dá aquela alongadinha meio churuca. Legal? Então, você ter uma programação com o máximo de horas que você puder, tá? E dentro dessa hora, digamos que você tenha 4 horas por dia para estudar, já dá para passar em concurso, gente. 4 horas por dia, se você se comprometer, 6 dias por semana, dá para passar em concurso, sim, senhor. Né? Mas nesse esquema de você estar ali realmente presente, tá? Deixa eu voltar à questão da atividade física. Se você tem condição de todo dia fazer 1 horinha de atividade física, a sua cabeça vai funcionar melhor para todo o resto do dia. Né? Mens sanis in corpore sano. Legal? Então, você tem que dedicar algum tempo para atividade física, que seja 15 minutos. Que seja uma sessãozinha de flexão abdominal, uma corridinha, tá? Lógico que para você ter resultado de atividade física é mais do que isso, e os professores de educação física vão te dizer que você tem que ter pelo menos uma meia hora para poder ter efeito aeróbio. Eu não estou falando disso, eu estou falando para efeito de estudo. Conforme você faz alguma atividade física, sua cabeça vai funcionar melhor para o resto do dia. Legal? Como é que eu fazia para estudar todas as matérias? Tá? Eu vou separar aqui essa fala aqui em duas partes. Uma, quando eu estava fazendo pré-vestibular no Miguel Couto Baense, eu estava fazendo o 3º ano no sindicato de metalúrgicos. Legal? Então, eram 4 horas no lugar, 4 horas no outro, eu tinha que me virar para ter minhas 4 horas de estudo. Nesse tempo, eu andava muito de trem. Então, todo momento que eu estava no trem, eu tinha alguma coisa para ler. E eu deixava as matérias de leitura, e nelas eu coloco história, geografia, o que seria hoje sociologia, atualidades,
biologia também, eu colocava nesse pacote. Então, o tempo que eu tinha para ler isso era no trem. E é o que eu recomendo a vocês que trabalham fazer também, né? Aproveitar o tempo que você tem no transporte de alguma forma. Tá? Perde o primeiro ônibus para poder ir sentado, vai para poder ir cepando enquanto estiver na viagem, e você ali em pé na fila vai estudando já. O segundo que você tiver para estudar, beleza? E eu deixava as matérias de cálculo, física, química, matemática, pro o mais cedo possível. O que eu penso, não sei se tem alguma programação neurolinguística disso aí, é de que você tem que ver as matérias de cálculo com a cabeça fresca e as matérias que exigem memorização um pouco mais cansado. O pessoal falava assim, a avó falava para deixar o livro debaixo do travesseiro. Quando você está cansado, a impressão que eu tenho, tá? Não estou falando nada científico aqui, é de que quando você está mais cansado, a memorização vai acontecer de uma maneira mais interessante, tá? Bem, quanto à memorização, eu teria que pedir para esse meu grande amigo, Flávio Rocha, 01 da minha turma do CBMERD, para ele falar sobre os métodos que ele tinha. O Flávio é um cara que, assim, não é que ele tenha a memória eidética, não o pessoal fala fotográfica, não é isso. Ele se esforçava e se organizava para ter processos para poder manter a memória funcionando. Das coisas que ele fazia, o que eu aprendi com ele era usar mnemônicos. Então, se você tem 10 frases para memorizar, pegava a primeira letra de cada frase e fazia um texto maluco lá. E para mim, esses mnemônicos, eles funcionam melhor quanto mais absurdos eles forem. Então, se você quiser lembrar de uma lâmpada, coloca ela na boca de uma bruxa sobrevoando Nova York em noite de lua cheia. Tá? Aí você não esquece. Quanto a isso, quanto a memorizar, outra coisa que eu faço muito hoje é o seguinte, tá? O velho alemão já está começando a me mandar lembranças, né? 5.5, então a minha memória já não é mais aquilo tudo. Então, se eu quero, por exemplo, lembrar onde eu deixei o carro na hora de estacionar, eu pego a chave, olho para o carro, falo, ó, deixei o carro aqui, coloco a chave em cima do capô e falo alto. O lance é que, aí sim, tá, é coisa de leitura que eu fiz, tá, é mais recente, não é da época de concurseiro. O lance é que se você ativar áreas diferentes do seu cérebro, fica mais fácil memorizar. Por isso que é mais fácil você lembrar as coisas quando você faz musiquinha, porque você ativa áreas diferentes do seu cérebro. Beleza? Bem, outra coisa que deu certo para mim é o seguinte, estudar na base da porradaria, que é você, no mesmo dia em que você estudou um assunto na sala de aula, você correr atrás lá para que isso seja memorizado na base da porrada, tá? Eu não sei se isso é aconselhável para todo mundo, não. Mas o importante é que você tenha uma programação para que você não deixe de estudar na mesma semana tudo que você viu na sala de aula ou tudo que você viu na sua programação em casa. Tá? O lance é que o aprendizado, na minha visão, ele passa muito por dois eixos. Você tem um aprendizado que eu chamo de aprendizado passivo e tem o aprendizado ativo. O que eu chamo de aprendizado passivo ficou muito claro para mim quando eu passei a dar aula de inglês, que é o seguinte. Todo mundo fala para mim assim, Remo, eu entendo melhor quando falam do que eu sou capaz de falar. Mas isso é lógico, não é só você não. É você, a torcida do Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Todo mundo é assim. Porque você, antes de falar, você tem que ouvir. Então, ler e ouvir são aprendizados que eu chamo de passivo. Você está lá quietinho,
e tá absorvendo aquilo, né? Numa segunda fase, você tem que transformar esse aprendizado em aprendizado ativo. E o aprendizado ativo é o que eu chamaria de escrever, calcular, falar, tá? Então, quando você está lá na sala de aula, eu acredito que você vai se identificar muito com essa fala, porque isso acontece com todo mundo. Você está na sala de aula, o professor está explicando, 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 caramba, eu estou começando a entender o que esse cara está falando. É assim, pô, não é tão difícil. Legal. Aí você deixa aquilo de lado e deixa passar uma semana. Aí você pega a mesma matéria, o professor provavelmente puxou aquilo de um livro, texto que você tem, você lê o mesmo texto e fica tudo muito confuso, você já não tem mais aquilo. Eu não queria falar o nome dos educadores não, mas tem um cara que disse que é o seguinte, tem um lance ali que chama de zona proximal. Aquele momento assim que você está na beira de entender alguma coisa ou você já está começando a entender. Quando você chegar nesse ponto, você tem que ter um compromisso contigo mesmo, de assim que tiver a primeira chance, reler e, de preferência, transformar aquele teu aprendizado, que eu chamo de passivo, em aprendizado ativo. Quer dizer que se você leu, você tem que escrever. Quer dizer que se você ouviu, você tem que falar. Quer dizer que se alguém te ensinou, é a tua chance de você chamar um colega e falar assim, cara, tu entendeu essa matéria aí? Entendi mais ou menos. Ó, o professor falou isso assim, assim, assado, não sei o que lá, mas eu penso isso, isso e aquilo. Na minha opinião, o aprendizado fecha quando você passa a fazer juízo próprio daquilo que lhe foi ensinado. Porque, infelizmente, ainda há muita gente que espera que um aluno reproduza igualzinho o que o professor disse, o que o livro disse. Gente, se for para reproduzir, meu irmão, procura lá no Google e reproduz. Pô, você não está fazendo nada. Mas quando você é capaz de pegar aquilo que lhe foi ensinado, fazer um juízo próprio e dizer com uma maneira crítica, né? Eu nem gosto dessa palavra, já vou falar o porquê. Mas vamos lá, de uma maneira crítica, de uma maneira clara e tendo ciência daquilo que você está falando, você aprendeu o assunto. Deixa eu abrir aquele parênteses que eu falei. Por que eu não gosto da palavra crítica? Havia uma discussão quando eu tentei fazer pedagogia, né, um insucesso estrondoso, né, da minha vida, porque, enfim, as pessoas falam assim, não precisa ficar lotando de conhecimento, não sei o que lá, de ser conteudista, o importante é ter uma capacidade crítica. Gente, dá uma olhada aí no Facebook, pessoal que critica tudo e não sabe nada, tá? Então, o importante é você aliar essa capacidade crítica ao seu pensamento. E também, né, vamos combinar, né, nesse caso particular, saber a hora de guardar silêncio. Quando você ainda não fez todo o juízo da situação, principalmente se alguma pessoa está sendo acusada, né? Poxa, não falar enquanto não tiver certeza, né, pessoal? Não vamos ficar repassando fake news aí, que é outro assunto. Beleza? Bem, a outra coisa que para mim é fundamental é saber da onde cada conhecimento vem, né? Isso às vezes não é possível, porque às vezes o que está sendo ensinado em uma determinada série tem uma complexidade maior do que um aluno, na verdade, é capaz de entender. Então, se isso acontece, não tem jeito, você vai ter que memorizar uma fórmula aí. Mas, se você é capaz de entender um determinado assunto, a fórmula passa a ser um acessório. Você acaba até memorizando a fórmula. Então, mais importante do que você ter uma fórmula na cabeça é você saber de onde ela veio, qual o contexto que ela é usada e de que forma você pode utilizar ou não, sabendo claramente
qual é cada item daquela fórmula. Quando você chega a esse ponto, meu caro, nada pode te derrubar. Por isso que eu sou tão chato com as demonstrações. Por isso que eu sei que o pessoal, pô, esse cara perde tempo demonstrando. Gente, se você é capaz de demonstrar uma fórmula, você nunca mais vai precisar dela. E ela vai acabar te acompanhando porque você vai até memorizar ela, porque esse é o meu recado final. A gente só consegue lembrar as coisas que têm significado para gente. E esse significado, ele pode ser técnico ou pode ser emocional. Então, recentemente, eu fiz um texto e tem 3 pequenas poesias nesse texto, né? Então, sou metido a escrever num blog lá, né? Então, o blog é o Verso Reverso e tem um texto em que tem 3 pequenas poesias que eu fiz, duas eu fiz e a terceira um colega fez. Quando a gente estava na 7ª série, ou seja, 1900 e calça curta. Porque aquelas 3 textos tiveram um profundo significado emocional para mim. Aí a minha esposa até falou assim, Remo, você tá chutando aí, você não lembra dessas poesias não, dessas eu lembro. Então você vai lembrar aquilo que tem significado técnico ou emocional para você. Então, vai lá, estuda, aprende a técnica e também se emociona. Porque quando você se compromete com a sua emoção ao estudar, você aprende. É isso, pessoal. Ficou longo pra caramba, hein? Mas lute, persevere e vença. E para todos, como sempre, aquele abraço.